Olá, meu nome é Felipe Ferreira Dalcin, eu sou estudante de Engenharia Civil na Universidade Federal de Viçosa, no campus Viçosa, e vou apresentar minha pesquisa intitulada Avaliação da durabilidade de geopolímeros à base de metacaolin e resíduo de granito do edital PIBIC-UFV 2024-2025. O estudo busca alternativas sustentáveis ao cimento Portland devido à sua alta emissão de dióxido de carbono e às altas temperaturas de produção. Como solução, foram explorados os geopolímeros, que são polímeros inorgânicos de baixa temperatura, que utilizam materiais à base de aluminosilicatos. E para agregar sustentabilidade, foi utilizado o resíduo de granito, rico em sílica e alumina, para atuar como um reforço eficaz nos geopolímeros. Então, esse estudo tem como objetivo avaliar o comportamento de pastas geopoliméricas produzidas com a adição de resíduo de granito em termos de sua durabilidade sob ciclos de molhagem e secagem e sob incidência de altas temperaturas. Nessa pesquisa, foram utilizados o resíduo proveniente do beneficiamento de granito, que foi coletado em uma empresa em Cachoeiro, do Itapemirim, no Espírito Santo, juntamente com o metacaolin adquirido da marca Metacaolin Brasil. E como solução ativadora, foram utilizados pellets de hidróxido de sódio, com 99% de pureza e água destilada. O delineamento experimental dessa pesquisa foi o do tipo fatorial, considerando dois fatores: o teor de incorporação de resíduo de granito e a concentração molar da solução ativadora. Então, com isso, foram produzidas 4 pastas, segundo as combinações entre esses fatores. Nessa tabela, tem-se um resumo do experimento dessas variáveis. Então, as misturas M11 e M12 apresentavam concentração de 8 mol por litro e teor de resíduo de granito de 10 e 20%, respectivamente. E as misturas M13 e 14 tinham 10 mol por litro e teor de resíduo de granito de 10 e 20%, respectivamente. Utilizando a relação líquido-sólido de 0,8, para cada mistura foram produzidos 12 exemplares, sendo 3 submetidos aos ensaios de resistência inicial aos 28 dias, 6 aos testes de durabilidade, sendo 3 exemplares para o ciclo de molhagem e secagem e 3 para a exposição a altas temperaturas, e depois mais 3 aos ensaios de resistência ao final de todos os processos. A mistura foi realizada em 2 etapas, inicialmente manual, por 1 minuto, e depois com misturador mecânico. As pastas, depois de prontas, foram moldadas nessas formas acrílicas da imagem, untadas com óleo mineral para facilitar a desforma e vibradas por 30 segundos em uma mesa vibratória para a eliminação de vazios e para melhorar o assentamento nos moldes. Depois, os moldes foram cobertos com plástico filme para evitar a perda de água e levados para cura em câmara úmida. Depois de 24 horas em câmara úmida, os corpos de prova foram desmoldados e novamente embalados em plástico filme, como mostrado nessa primeira imagem aqui, depois de serem desmoldados, e depois submetidos à cura hidrotérmica a 60 graus Celsius por 1 dia, dentro desse recipiente da segunda imagem. Em seguida, os corpos de prova voltaram para a câmara úmida, onde ficaram até completar 28 dias de cura. Depois dos 28 dias de cura, os corpos de prova foram medidos, pesados e submetidos aos ensaios de resistência mecânica e de durabilidade. Para os ensaios de ciclo de molhagem e secagem, os corpos de prova eram deixados em estufa, a 105 graus Celsius, por 24 horas, e depois em submersão em água por mais 24 horas, ou seja, um ciclo tinha duração de 2 dias. Foram aplicados 5 ciclos por mistura, então totalizaram 10 dias de ensaio por mistura. Depois de cada ciclo, os corpos de prova eram pesados para verificar a perda de massa e também analisados visualmente quanto ao aparecimento de eflorescências e fissuras. Para o ensaio de incidência a altas temperaturas, os corpos de prova também eram secos em estufa, a 105 graus Celsius por 24 horas, e depois aquecidos a 600 graus Celsius em um forno, a uma taxa de aquecimento de 6,67 graus Celsius por minuto, e permaneciam nessa temperatura por 2 horas. Depois desse processo, os corpos de prova eram deixados para esfriar naturalmente dentro do forno, e depois eram removidos e submetidos aos ensaios de resistência mecânica. Aos 28 dias, os ensaios de compressão mostraram que a mistura M14, com 10 mol por litro e 20% de resíduo de granito, teve o melhor desempenho mecânico, com média acima de 8 MPa, enquanto que a mistura M11, de 8 mol por litro e 10% de resíduo de granito, foi a que apresentou a menor resistência. Esses resultados indicam, então, que a condição ótima corresponde à concentração de 10 mol por litro e 20% de resíduo de granito, o que foi confirmado por análises estatísticas. Esse gráfico de Pareto reforça que a interação entre a concentração molar e o teor de resíduo de granito influencia na resistência,
apesar de que esse último fator isoladamente não seja significativo. E após os ensaios de durabilidade, as resistências médias aumentaram ligeiramente e mantendo o mesmo padrão observado inicialmente, com a mistura M14 tendo apresentado o melhor desempenho e a M11 o menor desempenho. Os resultados de resistência-flexão acompanharam a tendência da compressão com médias acima de 3 MPa. Foi observado que tanto a molaridade da solução ativadora quanto a proporção de metakaolin, que está relacionado ao teor de resíduo incorporado, influenciam significativamente no ganho de resistência mecânica, e isso possivelmente pela maior disponibilidade de sílica na matriz. Da mesma forma que na compressão, os ensaios de flexão com os corpos de prova final do processo também apresentam um ligeiro incremento na resistência, e também seguindo o mesmo padrão. O ensaio de durabilidade por ciclo de molhagem e secagem mostrou que a concentração molar da solução ativadora é o fator de maior influência no desempenho do geopolímero contra a exposição à umidade. As pastas que foram preparadas com 8 mol por litro de hidróxido de sódio apresentaram um melhor desempenho, resistindo a todos os ciclos de ensaio e exibindo apenas algumas fissuras superficiais. Em contraste, nenhum dos corpos de prova com concentração de 10 mol por litro resistiu a mais de 3 ciclos. Essas amostras de 10 mol por litro demonstraram um comportamento mais frágil após o contato de água, independentemente do teor de resíduo de granito que foi incorporado. E a razão para essa diferença está na química da geopolimerização. Concentrações muito altas de hidróxido de sódio podem gerar desequilíbrios químicos que são desfavoráveis à estabilidade estrutural do material e resultam em uma maior fragilidade. Então, a solução de 8 mol por litro parece promover um processo de geopolimerização mais equilibrado, produzindo um material mais firme e mais durável e menos suscetível à degradação em ciclos de umedecimento e secagem. Por exemplo, essas imagens após o primeiro ciclo mostram que a mistura 11, que tinha 8 mol por litro e 10% de resíduo de granito, manteve boa integridade, enquanto a M13, que tinha 10 mol por litro e 10% de resíduo de granito, já exibiu algumas fissuras pronunciadas, sendo que um dos corpos de prova já tinha falhado. E além disso, foi notada a ocorrência de aflorescência em todas as amostras do ciclo de molhagem e secagem, que é a lixiviação de sais de sódio para a superfície, formando essa mancha esbranquiçada que está mostrada na figura. Esse fenômeno ele não prejudica só a estética, mas também indica um vazamento de álcalis, que a longo prazo pode reduzir a alcalinidade interna e comprometer a durabilidade do material pelo fato de diminuir a extensão das reações de polimerização. E por fim, a avaliação da durabilidade sob altas temperaturas demonstrou que a concentração molar do ativador é um fator influente tanto na resistência à compressão, que seria esse primeiro gráfico de Pareto, quanto na resistência à flexão, que seria esse segundo. Mas em termos de desempenho, a resistência à compressão aumentou após a queima em comparação às amostras que não foram submetidas a altas temperaturas. Essa maior estabilidade térmica do geopolímero de metakaolin está associada ao seu alto teor de óxido de alumínio e à morfologia em plaquetas do metakaolin, que contribui para um preenchimento das microfissuras. Entretanto, a resistência à flexão mostrou uma redução em todas as amostras. A mistura M11, que continha um menor teor de resíduo de granito, foi a mais afetada, chegando a uma resistência nula. E também foi a única mistura a exibir fissuras superficiais e também não apresentou nenhuma resistência à compressão após a queima. Isso possivelmente devido à maior taxa de perda de água. A mistura 11 é dessa primeira imagem. E a perda de água na matriz do geopolímero leva a uma perda de massa e uma consequente formação de fissuras. Em resumo, esse estudo teve como objetivo avaliar a durabilidade de pastas geopoliméricas que incorporaram resíduo de granito submetidas a ensaios de incidência em altas temperaturas e a ciclos de molhagem e secagem. E foi concluído que a concentração molar da solução ativadora e a proporção de metakaolin exercem influência significativa no ganho da resistência mecânica do material. O melhor desempenho mecânico foi da mistura de concentração molar 10 mol por litro e adição de 20% de resíduo de granito. Também foi verificado que existe a influência da interação entre a concentração molar e o teor de resíduo, embora o teor de resíduo isoladamente não tenha se mostrado muito influente. E por fim, conclui-se que a concentração molar é o fator principal na durabilidade dos geopolímeros de metakaolin em ambos os ensaios realizados. E essas foram as principais referências utilizadas durante a pesquisa. Muito obrigado pela atenção.